Olá, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Já nos conhecemos, mas hoje vamos fazer uma apresentação oficial. E essa apresentação começa por mim. Então, meu nome é Paulo Augusto. Eu sou o professor que ministrará o português cultural brasileiro para estrangeiros. E em nossas aulas vamos tratar de diversos assuntos muito interessantes, exóticos e curiosos. E agora, sejam bem-vindos. Ok, professor Paulo. E eu aqui já estou muito ansioso para adquirir conhecimentos da cultura brasileira. Ah, isso é muito bom. Então, vamos continuar com a nossa apresentação. E continuemos com o nosso amigo, que disse que está bastante ansioso. Olá, gente, bom dia. Eu sou o Pablo, sou espanhol e moro em Barcelona. Tenho 22 anos de idade. Atualmente, estudo design de moda e pretendo seguir carreira de estilista. E vim ao Brasil para conhecer a sua cultura e aprimorar o meu português brasileiro. Bem, agora sou eu. Meu nome é Giovana, sou italiana, da cidade de Veneza. Gosto muito de viajar e, chegando aqui ao Brasil, estou gostando muito de visitar cada lugar e de conhecer as pessoas. E aí decidi avançar, também no meu português. É isso. Bom dia a todos. Eu me chamo Steven. Sou da Inglaterra e moro na cidade de Liverpool. Vim para o Brasil para gerenciar o departamento de TI da empresa que presto serviço. E para melhor servi-la, estou aqui para aperfeiçoar o meu português também. Eu sou japonesa, ne Yemek Samoyuko. Nasci na cidade de Nagoya, mas moro em Tóquio. Lá eu trabalho também, né? Agora vim ao Brasil para estudar o português brasileiro. Meu nome é Jamile, sou libanesa, da cidade de Beirute, mas já moro há 7 anos aqui no Brasil. Vim estudar o português cultural brasileiro para estrangeiros, para conhecer mais sobre cada região. Estou gostando demais dos lugares que visito e das pessoas que são muito simpáticas e bonitas. Aí resolvi vir conhecer mais a cultura brasileira, que é muito bonita também. Bom dia, eu me chamo Olivia, sou da Austrália e moro em Sydney. Pretendo ser fluente em português, por isso que estou aqui. E, enquanto isso, eu vou aproveitar todas as oportunidades para conhecer melhor o Brasil e o seu povo. Muito bem, eu desejo sucesso para todos vocês. E agora, vamos iniciar nossa aula para conhecermos melhor o Brasil. E vamos estudar de uma forma interdisciplinar, transversal e dialógica a geografia, a história, o português brasileiro, enfim, a cultura brasileira. Assim, professor Paulo, parece, né, que vamos conhecer muitas coisas do Brasil, né? É verdade, Ioko. Inclusive na formação do povo brasileiro, que tem uma diversidade de hábitos e de costumes dos povos asiáticos, europeus, africanos e locais, que são os indígenas. Bem, eu vou ficar bastante atento nessa aula, pois eu quero saber que contribuição os ingleses deram para esse país cheio de belezas tropicais. Então, vamos começar pelo nome completo do Brasil, que é República Federativa do Brasil. Ah, muito interessante, professor. Assim, eu gostaria muito de saber qual a razão de o Brasil ter todo esse nome. República Federativa do Brasil. Sim, Olívia, com muito prazer. O nome Brasil surgiu quando os portugueses chegaram aqui e encontraram muitas árvores de tronco de pigmentação avermelhada, que era usada para tingir tecidos. A essa árvore deram o nome de pau-brasil e, durante o período pré-colonial, houve muitos carregamentos ilegais de madeiras por parte de franceses,
holandeses e ingleses. E nesse vai e vem, o nome Brasil era muito falado, o que fez vingar o nome atual do país. Com essa sua explicação, professor Paulo, começa a reacender algumas curiosidades, pelo menos aqui comigo. É que o nome Brasil, segundo antigos historiadores, já era mencionado em literaturas e mapas geográficos na Idade Média. E agora, o senhor falou como foi dado o nome aqui ao Brasil. Aí eu pergunto, há alguma relação com os relatos desses antigos estudiosos? Sobre isso que você falou, Steven, é verdade. E na época, era um assunto muito questionado pelos pesquisadores, aventureiros e estudiosos. E eles mencionavam sim o nome Brasil, dado a uma ilha situada a oeste da Irlanda. Eu também já ouvi falar muito na Ilha Brasil, inclusa em lendas irlandesas, quando o assunto é sobre ilhas imaginárias, no Oceano Atlântico. Então, agora vamos começar a falar de coisas imaginárias também. Até porque a Ilha Brasil, segundo historiadores, era uma ilha que sumia, desaparecia e depois de 7 anos voltava a surgir. Assim, tal fato é narrado nas lendas irlandesas. Quanto a este assunto, mestre e caros colegas, eu também já assisti em documentários estudiosos e pesquisadores falarem sobre a Ilha Brasil. Inclusive, se dizia tratar de uma terra afortunada, onde reinava a prosperidade, a longevidade de vida e a felicidade numa terra abençoada. Enfim, dando a entender que as pessoas viviam em um paraíso. A realidade do Brasil é um tanto diferente. Vejo como os demais países, que têm problemas. Mas, apesar das dificuldades, o brasileiro mantém a solidariedade e a cordialidade, não somente com pessoas do seu círculo de amizades, como também com pessoas estranhas. Professor, eu acho um hábito muito interessante aqui no Brasil, e eu já percebi isso, que os brasileiros são muito acolhedores e receptivos, e isso achei muito legal. Sim, brasileiro muito amável. Gosta muito de abraço, né? E ele beija muito, também. Mas, professor, diga-nos o motivo do senhor falar isso, né? Eu falei isso, Yoko, porque são os estrangeiros, que nós chamamos aqui de gringos, que falam dessas atitudes dos brasileiros. Mas também tem brasileiro que diz que quer ir embora do país, quer ir para outro lugar, desde que não seja o Brasil. Eu vou passar alguns links para vocês de músicas brasileiras muito populares que relatam mais ou menos o que o Pablo acabou de falar. Poxa, professor Paulo, todas essas explicações suas e dos colegas foram extraordinárias, demais. E eu percebo que mais coisas muito interessantes da cultura brasileira ainda vão ser faladas aqui. Mas agora, nos diga o motivo do nome República. Ok, Jamile. República é um nome que quase todos os países têm. Outros têm o nome oficial de reino, como é o caso do Reino Unido da Grã-Bretanha, de comunidade, no caso da Comunidade da Austrália. Também de usar apenas um nome próprio, no caso do Japão e dos Países Baixos. Sim, é verdade. O meu país tem o nome de República Italiana também. E diga-se de passagem aqui que o Brasil é uma nação nova e, como república, se torna mais nova, ainda mais se for comparada à república mais antiga, até então existente, que é a República de San Marino. Caros colegas, nesse caso, não tem como dispensar conhecimentos da cultura brasileira, pois eu vejo que há muita coisa para ser descoberta. Então, e o Brasil passou a ter todo esse nome recentemente, porque antes era Estados Unidos do Brasil. Somente em 1967
que recebeu o nome de República Federativa do Brasil, porque é uma forma de governo onde o chefe de Estado é escolhido pelo povo por meio do voto livre e secreto. É por isso, professor, que tem vários lugares e cada lugar tem a sua cidade mais importante? Por exemplo, estamos no Amazonas e a cidade principal é Manaus? Exatamente, Olívia. Amazonas é o estado, que tem o seu governo próprio, e Manaus é a cidade principal, isto é, a capital, que também tem seu governo próprio, que é o prefeito. Legal. É muito bom saber disso. Por gentileza, professor, continue com essa explicação. Diga-nos agora o porquê de ser federativa. Certo, é federativa porque é formado pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, ou seja, a união política de territórios com governo próprio e certa autonomia. Professor Paulo, com licença. Pois não, Steven? Pode falar. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário do que eu já observei aqui nos primeiros diálogos que já fizemos. É que eu já ouvi a palavra porquê ser bastante falada. O senhor pode nos dar explicações sobre o uso dessa palavra? Sim, Steven. Então, vamos ao quadro. Agora, preste atenção nas seguintes frases. Maria, você anunciou o dia da nossa festinha na escola? Ah, Gustavo, eu não anunciei não. Por que você não anunciou? Eu não anunciei porque simplesmente esqueci. Por quê? Separada e sem acento. É usada no início da frase, em perguntas diretas. Vejam o exemplo. Por que você não anunciou? Pergunta direta. Também é usada em perguntas indiretas. Ela vem no meio da frase. Vejam. Agora, gostaria de saber por que você não anunciou. Pergunta indireta. Por que, junto e sem acento. Pode ser conjunção casual ou explicativa. Vejam o exemplo. Eu não anunciei porque simplesmente esqueci. Como podemos ver, usa-se a palavra porque em respostas para explicar ou justificar algo, como no exemplo. Agora, observe também essas outras frases. Ana Vitória, você já fez a sua tarefa de casa? Vovó, eu ainda não tive tempo. Você ainda não teve tempo? Por quê? É isso que eu quero saber, vovó. O porquê da falta de tempo. Observe os termos porque separado com acento e porque junto também com acento. Porque separada com acento. É usada no final da frase, como está no exemplo. Você ainda não teve tempo? Por quê? Porque junto com acento. É substantivo identificada pelo artigo que o antecede. Vejam o exemplo. É isso que eu quero saber, vovó. O porquê da falta de tempo. Porque é usada para indicar o motivo, a causa ou a razão de algo. Vejam os exemplos. É isso que eu quero saber, vovó. O motivo da falta de tempo. É isso que eu quero saber, vovó. A causa da falta de tempo. É isso que eu quero saber, vovó. A razão da falta de tempo.
Então, pessoal, essas são as formas mais comuns de como podemos usar os porquês na escrita e na fala. Professor Paulo, apenas para tirar uma pequena dúvida. O que o senhor escreveu aí no quadro sobre essas palavras foi-nos mostradas de como usá-las na escrita, de diferentes maneiras, mas soou em meus ouvidos o mesmo som para todos esses porquês. É isso mesmo, mestre? É isso mesmo, Olivia. É o mesmo som. O que vai diferenciá-las em determinados diálogos vai ser a tonalidade da fala, a expressividade no modo de dizer algo ou alguma coisa, ok? Professor, mediante a tudo que foi falado até agora, e já falei isso bem antes, eu percebo que há muita coisa ainda para nós sabermos sobre o Brasil. Sim, é verdade, Steven. O Brasil é um país continental e eu costumo dizer que no território brasileiro tem cada pedacinho do globo terrestre. Como assim, mestre? Agora essa aula atiçou mais a minha curiosidade. Eu acho que agora todos nós ficamos na expectativa dessa sua afirmação. Ah, muito bem. Mas vou deixar que vocês percebam essa afirmação no decorrer das aulas, certo? Então, pessoal, continuando a aula, o Brasil está dividido em 5 grandes regiões, e os estados que formam essas regiões não foram escolhidos por acaso. Se a formação dessas regiões não foram escolhidas por acaso, o senhor pode explicar como se deu os critérios, mestre, para que acontecesse essa divisão? As regiões, Steven, foram formadas pelos estados, que apresentam características de semelhanças, isto é, semelhanças pelos aspectos naturais e pelos aspectos humanos. Então, mestre, eu gostaria muito que o senhor falasse mais, né, sobre esses aspectos. E que eu desejo conhecer um pouquinho mais sobre o Brasil, né? Certo, vamos lá. A respeito dos aspectos naturais, as regiões apresentam semelhanças de clima, vegetação e relevo. E, quanto aos aspectos humanos, elas apresentam semelhanças de suas atividades econômicas e do seu modo de viver. Isso é muito interessante. É bom sabermos também alguns detalhes sobre esses aspectos. Por gentileza, professor Paulo, o senhor pode nos dar alguns exemplos? Sem dúvida, Pablo. Mas antes, eu quero dizer a vocês que teremos, futuramente, aulas sobre a formação de cada região. Então, o Brasil, como eu falei antes, é um país que tem uma dimensão continental. A sua superfície é quase do tamanho de toda a Europa e maior do que o continente da Oceania. Professor, isso quer dizer que o Brasil é maior que a Nova Zelândia e a minha Austrália juntas? Sim, é verdade, Olivia. Há outros países de dimensões continentais. O primeiro é a Rússia, o segundo é o Canadá, o terceiro é a China, o quarto são os Estados Unidos e o Brasil é o quinto maior país, com a sua extensão territorial de 8.514.576 quilômetros quadrados. Professor Paulo, na minha imaginação, eu tinha o Brasil como o quarto país maior do mundo. E agora o senhor nos diz que ele é o quinto. Eu particularmente achei muito esquisito saber disso agora. Steven, o Brasil pode ser considerado o quarto país maior do mundo, se forem consideradas somente terras contínuas. Eu também, Steven. Achei muito interessante, mas muito interessante mesmo. E o professor, por gentileza, pode nos esclarecer melhor essa consideração? É óbvio, Jamile. Então, vamos lá.
Considerando-se os territórios dos países de terras contínuas, os Estados Unidos ficam na quinta posição, mas, como seu território se estende a terras não contínuas, no caso do Alasca e do Havaí, ele retoma a quarta posição, à frente do Brasil. Vejam aqui no quadro. Terras contínuas. A superfície do Brasil é de 8.514.576 km². E a superfície dos Estados Unidos da América é de 7.824.535 km². Assim, o Brasil é maior do que os Estados Unidos da América. Ele passa a ser o quarto país maior do mundo e os Estados Unidos da América, o quinto maior país do mundo. Agora, terras não contínuas. A superfície do Brasil continua com 8.514.576 km². E a superfície dos Estados Unidos, mais o Alasca e o Havaí, é de 9.833.000 km². Assim, o Brasil é menor que os Estados Unidos. Ele passa a ser o quinto maior país do mundo e os Estados Unidos da América, o quarto maior país do mundo. Foi muito bom saber dessa situação. Mas, professor Paulo, voltando ao assunto das cidades mais importantes da região, alguma dessas capitais se destacam das demais? Sim, Jamile. Lembrando que cada cidade, cada lugar, tem as suas particularidades de importância, de desenvolvimento, não somente para a região, mas também para o Brasil. Mestre, aqui na região norte, por exemplo, qual ou quais lugares que há maior desenvolvimento? Ok, Steven. Os dois lugares mais desenvolvidos, que inclusive já ganharam a condição de metrópoles, são a cidade de Belém, capital do estado do Pará, e Manaus, que é a capital do estado do Amazonas. E é certo, né, professor Paulo? Essas duas cidades têm muitas histórias para serem contadas, né? Você está certíssima, Yoko. Belém e Manaus têm, sim, muitas histórias para serem contadas, não tenha dúvida. Parece-me que teve uma época que essas duas cidades foram bastante destacadas, onde construíram suntuosos prédios renascentistas. Eu pergunto ao mestre se foi isso mesmo. Isso é verdade, Pablo. E as suntuosas obras renascentistas mais conhecidas são as duas casas de espetáculos, o Teatro Amazonas, na cidade de Manaus, e o Teatro da Paz, na cidade de Belém do Pará. Mas falaremos com mais detalhes sobre esse assunto numa aula vindoura. Ok, pessoal? Professor, o Brasil é um país de grande miscigenação. E aqui na região norte, diga-nos, quais outros povos vieram para cá, além dos portugueses? Boa pergunta, Jamile. Os primeiros estrangeiros que chegaram aqui foram os espanhóis, depois que vieram os portugueses. Lembrando de que aqui já se encontravam várias nações indígenas. Dentre essas inúmeras nações indígenas, provavelmente algumas delas se destacaram com algum grande feito e, por conseguinte, ficaram conhecidas. Sobre isso que eu falei, professor, estou correta ou estou equivocada? Você está certa, Olivia, em seus argumentos. Na época, aqui nessa região de Manaus, havia as nações dos Tarumãs, Barés, Banibas, Manaós e outras. É um assunto que vamos ver com mais detalhes também mais lá para frente, quando formos estudar sobre as expedições portuguesas. Ok, professor.
Gostei muito de saber sobre esse fato. E eu vou ficar na expectativa dessa aula, hein? Muito bem! Então, antes de tudo isso, vamos conhecer rapidamente duas culturas diferentes, apesar de uma certa semelhança entre os seus idiomas. No caso, os portugueses e os espanhóis. Ah, mestre, agora fiquei mais interessado em saber as diferenças e também as contribuições que os portugueses e espanhóis deram aos brasileiros e, em especial, à Amazônia. Ok, Pablo. À medida que eu for explanando a contribuição cultural que tanto Portugal quanto a Espanha deram para nós brasileiros, vocês vão perceber no Brasil e nas Américas do Sul e Central, e também em outros lugares, essa afirmativa. Professor Paulo, eu sei que aqui há a maior comunidade de imigrantes japoneses, né? E eu gostaria muito de saber a história da imigração japonesa aqui no Brasil. Sobre a chegada dos meus conterrâneos, professor, será se o senhor pode nos dizer alguma coisa? Os seus conterrâneos, Yoko, vieram para o Brasil muito recente, isto é, no início do século XX, mais precisamente em 18 de junho de 1908. Para chegarmos à história sobre eles, vamos primeiramente saber das expedições que os dois povos da Península Ibérica realizaram aqui na Amazônia, ok? Ok, professor Paulo. E eu lhe agradeço. Então, Portugal e Espanha estavam à procura de expandir os seus comércios, mas encontravam barreiras em seus caminhos, no mar Mediterrâneo, para poderem realizar as suas conquistas. E quais eram essas barreiras, professor? Era uma disputa muito grande entre nações, Giovanna, mas quem dominavam o comércio no mar Mediterrâneo eram, exatamente, os italianos. E essa disputa forçou as duas nações ibéricas a virem para o novo continente? Exatamente, Olívia. Tanto Portugal quanto a Espanha, que havia saído de muitas batalhas contra os árabes durante 8 séculos, foram impulsionados a realizar grandes navegações no final do século XV, em busca de novas rotas para as Índias. E como foi para eles chegarem até aqui, atravessando todo o Oceano Atlântico? Nessa ocasião, já havia certas suspeitas da existência de terras ocidentais, e a Espanha que financiou uma expedição que chegou aqui no continente americano em 1492, comandada por Cristóvão Colombo, um italiano da cidade de Gênova. E quanto a Portugal, em que momento realizou as suas expedições? Jamile, devido às expedições espanholas estarem bastante avançadas, Portugal passou a exigir um tratado para dividir as terras descobertas ou por descobrir entre as duas nações. E a exigência dos portugueses resultou na assinatura do Tratado de Tordesilhas em 7 de junho de 1494. E qual era a consistência desse tratado entre as duas nações, professor? A consistência era a definição de uma linha imaginária que limitava as futuras possessões entre os dois países. Com essa definição, toda a Amazônia passou a pertencer à Espanha. Então, podemos dizer que as expedições espanholas, aqui na Amazônia, estavam de acordo com o Tratado de Tordesilhas? Exatamente, Giovanna. E a primeira expedição ocorreu com Vicente Yanez Pisson, em 1500, que descobriu a foz do rio Amazonas, dando-lhe o nome de Mar Dulce. Depois prosseguiu para as Guianas e, daí, para o Mar do Caribe. Professor, depois da expedição de Vicente Pesson,
Quantas expedições ainda ocorreram aqui na Amazônia? Ocorreram inúmeras expedições, mas, na história, as que mais se destacaram foram as expedições espanholas de Francisco Orellana, em 1542, e a de Pedro de Ursúa e Lopo de Aguirre, em 1560 e 1561, por ter descido todo o rio Amazonas, e também a expedição portuguesa comandada por Pedro Teixeira, que partiu de Gurupá, no Pará, em outubro de 1637, subindo todo o rio Amazonas até chegar ao Peru. Poxa, num lugar que nem a Amazônia, eu acho que foram expedições de muitas aventuras. Sim, Steven, eram, sim, expedições de muitas aventuras, mas também de muita violência. Mestre, se tratando de uma viagem em uma imensa floresta desconhecida, podemos imaginar, sim, grandes aventuras. Mas, no caso dessas expedições, qual a razão da violência estar presente? A questão da violência, Giovanna, era porque havia grandes lutas, batalhas e guerras entre europeus e indígenas. Os índios viam que seu habitat estava sendo invadido. Então, eles procuravam defendê-lo, enquanto os espanhóis, em busca de riquezas, capturavam centenas e até milhares de índios para trabalharem forçadamente, isto é, como escravos. E quanto a esses embates, professor, houve vencedores e vencidos, e já sabemos quais foram as causas, porque o senhor acabou de nos informar. Agora, diga-nos quais foram as consequências dessas lutas. Ok, Pablo. Como já foi dito, houve muitas batalhas entre índios e espanhóis. No final de toda essa história, os vencidos foram os índios e, claro, os vencedores, os espanhóis. Agora, quanto às consequências, houve grandes perdas por parte dos indígenas, de sua cultura, de sua terra, de seu povo, enfim, houve o extermínio de um império, no caso do Império Inca, no Peru. Poxa, então, quanto a esses terríveis episódios, os massacres foram constantes, até chegarem ao completo extermínio de um grande povo. Sim, é verdade, Olivia. Quanto a isso, existe a cidade Inca de Machu Picchu, que ainda guarda muito a cultura desse povo e, atualmente, parece ser a maior atração turística do Peru. Aqui embaixo há links de documentários e de músicas brasileiras que relatam um pouco dos embates do povo Inca. Professor, sobre as expedições espanholas, qual era o objetivo da expedição comandada por Francisco Orellana? Deixe-me, primeiro, dar a seguinte explicação. Já havia uma disputa pelo comércio entre as duas nações, e Portugal tinha um monopólio do comércio europeu de produtos exóticos, oriundo das Índias Orientais. A Espanha, por sua vez, tentava descobrir, aqui na Amazônia, uma fonte de especiarias para descartar esse monopólio português. E durante essa expedição, professor, Francisco Orellana encontrou alguma coisa? Ele foi bem sucedido com a sua viagem? Na verdade, Francisco Orellana fazia parte da expedição de Gonçalo Pizarro. Eles saíram de Quito em 1541 com informações de riqueza no país da canela e do Eldorado. Durante a viagem, Pizarro ordenou Orellana a tomar outro caminho, o que fez eles se perderem um do outro. Então, como esse desencontro, né, aconteceu algo grave, como eles, né, professor? Aconteceu, Ioco, porque Gonçalo Pizarro, com muito esforço, voltou para Quito e Francisco Orellana, já perdido e sem condições de retornar,
prosseguiu a sua aventura, que durou 8 meses, com um trajeto de 6.000 quilômetros de navegação. Professor, e durante o percurso dessa viagem de homens perdidos, no meio de uma selva totalmente desconhecida, eles não tiveram nenhum empecilho? É verdade, Olivia, porque pelo que se percebe, parece que não tiveram conquistas, mas muitos vexames. É isso mesmo, professor? Sim, é isso mesmo, Olivia e Giovanna. Primeiro que Pedro de Ursúa, o comandante da expedição, foi assassinado. Depois continuou a ter vários assassinatos. E, por final, Lopo de Aguirre, devido à sua rebeldia, morreu em combate contra soldados da realeza espanhola. Mas, antes de tudo isso, matara a sua própria filha, Elvira, para que ela não viesse sofrer nas mãos dos soldados espanhóis. Poxa, essa expedição foi terrível mesmo, hein, professor? Dessa forma, ela nunca poderia ter êxito. É verdade, Jamile. Foi uma expedição muito violenta. Se quiserem, vocês podem enriquecer mais esse conhecimento com um filme que relata essa aventura. Eu vou passar o link para vocês e quem estiver assistindo ao vídeo está aqui embaixo. Professor Paulo, além dos espanhóis estarem em busca de riquezas, permita-me fazer mais uma pergunta. Se eles tinham outros objetivos? Bem, Pablo, o governo espanhol, estabelecido no Peru, por estar preocupado com uma possível desordem no seu vice-reino, mais as notícias sobre o país da canela e do Eldorado, cuidou de organizar essa expedição para manter a ordem social, além de ir em busca de riquezas. Diante desses fatos, mestre, os espanhóis se embrenharam selva dentro. Foi isso? Exatamente, Giovanna. Mas devido ao insucesso em busca das especiarias, mais a descoberta de prata na região de Potosí, na Bolívia, os espanhóis se desanimaram e não prosseguiram mais com as suas expedições. Aí ficaram mais de 70 anos desinteressados pela Amazônia. Ah, é bem provável que esse longo tempo de desinteresse por parte da Espanha seja a razão de o Brasil ser o único país das Américas a falar português. Não somente essa questão, Olivia, mas também outras, que veremos em uma aula vindoura, ok? Hum, vai ser um assunto muito interessante, porque eu começo a perceber novas atitudes dos portugueses. Atitudes que eles passaram a tomar em busca de suas conquistas. E eles conseguiram. Sim, Pablo, vai ser muito interessante mesmo. E a ação deles é o resultado do Brasil ser um país de tamanho continental. Ah, mestre. E eu gostaria de saber o porquê do Brasil ser tão gigante, assim, né? É isso mesmo, pessoal. Também desde o México, lá na América do Norte, até a Argentina, os países só falam espanhol? Apenas o Brasil é falante da língua portuguesa? É um assunto que vamos desvendar em aulas vindouras. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Ficamos por aqui e um bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia!